capítulo 2 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, em o nome excelso e poderoso do teu Filho Jesus Cristo, te louvamos. Te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Continua falando, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque se não fosse o teu amor, tua graça e a tua suficiência, nós não teríamos chegado até aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Ele está em casa. Ele está em casa. Local de habitação, anexo a um edifício, conjunto de pessoas da família ou de pessoas que habitam a mesma morada, se denomina de casa. Ele está em casa. Você consegue ter essa percepção que Jesus está na sua casa? Você consegue ter essa percepção que Deus habita na tua casa? Que sua vida foi comprada não com ouro nem com prata, mas pelo sangue puro do Santo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que você não mora mais sozinho. Você tem essa convicção? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 18. Quando temos essa convicção de quem realmente somos em Cristo Jesus e no que Deus fez de nossa vida, não poupamos esforços para ser uma extensão da mão de Deus. Levantamos o caído, matamos a sede de quem tem sede, matamos a fome de quem tem fome, levamos uma palavra aos corações quebrantados, e por nós termos prazer na sua lei, meditamos nela de dia e de noite. Sonhamos os seus sonhos, procuramos andar nos seus caminhos e pensar como ele pensa. Vidas, almas, filhos e filhas, restauração e salvação. Essa é a maior motivação do coração de um crente.
Quando Jesus está em casa, rompemos o indiferentismo. Quando Jesus está em casa, nós rompemos o indiferentismo. Veja aí, versículo de 1 a 4. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Determinação. Essa é a palavra que eu escolho para definir a atitude desses 4 homens. Poderíamos até chamá-los de os 4 amigos do paralítico, mas eles não precisavam necessariamente ser amigos dele para tomar a decisão de fazer parte de uma missão. Creio eu que uma semente frutificou nos corações desses 4 homens. Primeiro, eles ouviram falar de Jesus. Há de se entender que quando nós tomamos uma decisão, essa decisão, ela precisa ter fundamento, ela precisa ter uma direção. E eu creio que a primeira coisa que motivou o coração desses 4 homens foi que eles ouviram falar de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, com certeza, esses homens ouviram falar que Jesus restaurava a vista ao cego, fazia o surdo ouvir, fazia o paralítico andar, morto ressuscitar. Creio que a primeira semente que flui no coração desses homens é que eles ouviram falar de Jesus. Segundo, eles se encheram de fé. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Primeiro, eles ouviram falar de Jesus. Segundo, eles se encheram de fé. Terceiro, eles tiveram uma percepção do reino. Qual é a percepção do reino? Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Somos sabedores que cada um devemos levar o fardo, cada qual leva seu fardo. No entanto, quando o nosso fardo fica pesado, nós temos a opção de trocar pelo fardo de Jesus, que ele mesmo nos convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Temos ouvido muito falar sobre Jesus, mas o que Jesus tem para falar sobre nós? O que Jesus tem para falar sobre você? O que Jesus tem para falar sobre mim? Temos nos enchido de fé, mas em qual direção temos seguido? Temos ido em direção ao necessitado? Temos visitado os fracos de joelhos, vacilantes? Qual tem sido a nossa percepção de reino? Um dia como hoje, precisamos examinarmos, precisamos ter a percepção do que estamos fazendo de fato esses 4 anos da IECS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Nós temos cumprido Isaías 35, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 11. O autor aos Hebreus vai dizer: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido para ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos
e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O texto diz que Jesus entrou mais uma vez em Cafarnaum e a notícia se espalhou por todos os lados, que ele estava em casa. Foi o que aconteceu? Afluiu grande multidão. Todos se encontravam ali para ouvir Jesus dissertar acerca do reino de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus estava em casa anunciando a palavra. Mas ele não estava em casa alheio. Ele estava anunciando a palavra. Ele estava trazendo conhecimento. Ele estava revelando as boas novas. Ele estava declarando boas notícias. Conta-se que uma família estava em casa de domingo e o rapaz que está contando o que aconteceu com ele, ele disse que mamãe estava preparando o almoço quando o papai me chamou e disse: filho, vamos ali, vamos comprar uns refrigerantes. Ele disse que seguiu com o pai dele, ficou tão alegre que logo ele avistou o bar. Mas interessante que quando eles foram passando do bar, ele já ia se aproximando do bar, ele viu que o pai passou indiferente. E ele não entendeu, ele disse: papai, aqui o bar, a gente não saiu para comprar refrigerante? Ele disse: não, filho, faz o seguinte, vamos mais adiante. E ele ficou ali, quietinho, e seguiu. Seguiram mais alguns metros e chegaram perto da padaria, onde no outro lado também tinha uma adega. E ele, pronto, agora papai vamos comprar uns refrigerantes aqui. Agora não sei se ele vai comprar na adega ou se ele vai comprar na padaria. Simplesmente o pai dele passou da adega e da padaria. Ele ficou inquieto, disse: papai, pô, tá aí a padaria, a adega. Ele disse: filho, vamos andar mais um pouquinho? Vamos mais adiante? Confesso que eu fiquei um pouco impaciente, fiquei chateado, mas procurei de tudo para papai não notar que eu não gostei. Fiquei pensando comigo: como é que pode? Passamos já em 3 lugares, papai não comprou esse refrigerante? Ah, mas quem sabe ele quer caminhar comigo. Bom, quanto a isso, tá tudo bem, tá de bom tamanho. Ele disse que seguiram, andaram mais um pouco, uns 10 metros e chegaram no mercadinho. Quando ele vai entrando no mercadinho, o senhor Silva vai na direção deles com um sorriso cordial e espontâneo. Primeira coisa que ele fez foi perguntar para papai como é que a mamãe estava, se ela tinha melhorado do resfriado. Eu fiquei prestando atenção. Prestativamente foi pegando nossas sacolas e colocando nelas os refrigerantes. Meu pai quis saber de pronto como é que a mulher dele estava, Dona Maria. Ele disse: não, Maria está arrumando a casa, porque é a única coisa que ela faz no domingo é arrumar a casa pela manhã e fazer o almoço, e não faz mais nada. O domingo ela consagra ao Senhor. Lá em casa Maria diz logo: de meu dia, fecha o mercadinho e vai embora, porque domingo é o dia para a gente buscar o Senhor. Os dois conversaram mais um pouco e então pude observar a amizade e o carinho que tinham um pelo outro. Ao despedirem-se, o senhor Silva fez um gesto carinhoso na minha cabeça. Olhou-me com ternura e comentou com meu pai: como está bonito esse seu garoto, você deve ter um orgulho muito grande dele. Saímos do mercadinho, fomos em direção à nossa casa. No caminho comecei a pensar e ao mesmo tempo responder em lugar do meu pai os meus questionamentos. As perguntas que fiz no meu homem interior, como se eu estivesse fazendo para o meu pai, eu comecei a responder-me. E o preço daquele refrigerante era mais ou menos igual a todas aquelas outras 3 vendas que nós passamos. Só que ali, naquele mercadinho, tanto eu quanto meu pai éramos reconhecidos como seres individuais, pessoas distintas e diferentes do mundo. Naquele domingo, aprendi uma lição especial, igual em conteúdo, em rótulo e em tampinha, só mesmo o Guaraná. Naquele domingo, aprendi uma lição que vou levar por toda a minha vida, diz ele. Eu sou alguém especial, tenho minha individualidade e devo valorizar-me, fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Romanos 13, versículo 8. Quando Jesus está em casa, o reino é estabelecido. Primeiro, quando Jesus está em casa, o que acontece? Primeiro, quando Jesus está em casa, rompemos
o indiferentismo. Quando olhamos para trás com um sentimento de gratidão, poxa, nós estávamos nos primeiros 5 anos de casamento e eu fiquei muito bravo. Fazer como outro, fiquei muito macho. Misericórdia. E eu acordei certa manhã seguinte aquilo que estava acontecendo e eu fui tocado grandemente por Deus no meu devocional e eu cheguei para ela e pedi perdão a Deus. Pedi e disse: minha filha, faça o seguinte, tenha um pouco de paciência comigo, vai passar. Me dê um tempo para mim me cuidar. E ali reinou dentro da nossa casa um silêncio, mas um silêncio esse que eu não entendia. Eu era um novo convertido. Foi aí que alguém me presenteou com o livro O Silêncio de Adão. Quando eu li aquele livro, o silêncio foi quebrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus está em casa, o reino de Deus é estabelecido. E quando eu li aquele livro, o silêncio foi quebrado. Deus que é Deus, Deus que é soberano, Deus que é o Criador, Deus que nos criou, Deus que é exaltado, assentado no trono de glória. Ele quebra o silêncio e muitas das vezes nós não queremos quebrar o silêncio. Por quê? Porque o silêncio em demasia é letárgico, é venenoso, é maldoso, ele machuca, ele se transforma em desprezo. É por isso que Deus envia seu Filho com o propósito de trazer o homem de volta para o jardim, para que ele pudesse se relacionar com ele. E a partir daquele momento nós entramos em outro nível de relacionamento e foi muito bom, foi maravilhoso. Então, quando Jesus está em casa, o indiferentismo é quebrado. Nós rompemos o indiferentismo. Quando Jesus está em casa, o reino dele é estabelecido. É estabelecido. Veja aí, versículo 5 do capítulo 2 de Marcos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O reino de Deus é estabelecido primeiramente através do perdão. Jesus pagou o preço da transgressão em nosso lugar. Ele morreu para que você e eu pudéssemos viver e pudéssemos ter vida nele, e vida em abundância e vida eterna. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então o reino de Deus é estabelecido dentro de mim e dentro de você. No próprio instante que eu me aproximo do trono da graça, confesso os meus pecados, recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, sou completamente perdoado, sou livre. Agora sou um servo de orelha furada. Você sabia que você é uma serva de orelha furada? Sabia não, Dora? Então você é uma serva de orelha furada. Todos nós somos servos de orelha furada. Por quê? Porque nós pertencemos a um único dono. O que importava para esses 4 homens era a restauração do paralítico. Acontecesse o que acontecesse, eles precisavam chegar no ponto exato onde se encontrava Jesus. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para que a missão deles fosse bem sucedida. Então, quando eles decidiram enfrentar a multidão, qual foi a primeira ferramenta que eles usaram? A primeira ferramenta que eles vão usar quando eles se decidem a ir pegar aquele paralítico e seguir até Jesus é o amor. Primeira ferramenta que eles usam é o amor. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. A segunda ferramenta que eles usam, a fé. A primeira o amor, a segunda a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Eu li Lucas 17:6, mas se você começar do versículo 1, você vai perceber que Jesus está tratando de relacionamento. Quando ele diz: é inevitável que aconteça escândalo, mas ai daquele que for o veículo do escândalo.
Então Jesus está tratando de relacionamento, está tratando de fé, está tratando de perdão. Aí é quando ele diz, ao que o Senhor respondeu, porque os discípulos disseram, aumenta-nos a fé, Senhor. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Terceira ferramenta é esperança. O amor, a fé e a esperança. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Veja que não podemos pegar outro caminho, amados. Esses 4 homens, simplesmente, não foi um pensamento aleatório, vamos levar ele lá que talvez ele seja curado, de maneira alguma. Você vê que eles chegam e eles se encontram impossibilitados de se aproximar de Jesus. Aí eu pergunto nesta noite a você, qual a impossibilidade que tem batido na sua porta? Ou, qual a possibilidade que se apresentou e você rompeu? Olha para cá, preste atenção. Sabe o que acontece conosco? É que nós esquecemos do que Deus fez lá atrás. Entenda uma coisa, não é para nós lembrarmos e pararmos, não. É para nós lembrarmos e caminhar, seguir em frente. Mas a questão é que nós esquecemos. Esquecemos que já passamos por lutas maiores do que estamos passando. Esquecemos que a palavra dele diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que estão comigo do que o que estão com eles. Hoje de manhã nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Porque as lutas, as batalhas, as adversidades, elas mudam. Elas mudam de níveis. Quem você está alimentando mais? É o homem natural ou o homem espiritual? Não estou falando aqui de religiosidade, amado. Não estou falando aqui de santinho, 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 santinha ou santinha, santinha. Não. Estou falando de algo espiritual. Quem você tem alimentado mais? O seu homem natural, a sua mulher natural? Ou sua mulher espiritual, o seu homem espiritual? Temos que ter consciência disso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Temos tido essa consciência? Temos sido reconhecidos como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja fiel. Então, o que nós temos tido esse tempo todo? Temos sido fiéis ou infiéis? No tocante de nos doar pelo próximo, de que forma eu tenho usado essa fidelidade para com Deus? Você tem se negado para agradar a Deus? Você tem levado vidas que estão destruídas à presença de Deus para serem restauradas? As pessoas quando encontram você, é uma alegria grande porque elas sabem que vai ouvir algo da parte de Deus, algo que elas estão precisando ou que elas não precisam. Sabia? Que as pessoas muitas vezes nos encontram e se sentem felizes porque elas querem tomar uma decisão e nós começamos a conversar com elas sem tocar em assunto nenhum e através do nosso diálogo, muitas vezes Deus diz, olha, não é isso que eu quero para você. A pessoa não diz nada, vai embora, mas sabe que Deus respondeu através da sua vida. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que tem saído da nossa boca. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que andamos pensando, andamos falando, andamos disseminando por onde andamos, por onde passamos. Você tem sido vida dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa? Você tem sido vida, porque se você não estiver amando, não estiver perdoando, não estiver se entregando, se doando, se você não estiver sendo vida na vida, e você não está sendo vida na vida, você está desagradando aquele que está em casa com você. Interessante é que quando nós entramos no nosso quarto, nós pensamos que estamos sozinhos, né? O que nós temos feito quando estamos sozinhos? O que é que nós temos visto? Através da internet, através das redes sociais.
Então temos que ter cuidado com os nossos filhos. O que eles estão vendo? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Por que ele diz que tudo provém de Deus? Porque no versículo anterior, no versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Conclusão. Versículo 6. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você sabe qual é a palavra de ordem para você nessa noite? Você sabe o que é que Deus disse para você e para mim nessa noite? Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus está trabalhando. Eu não sei a área da sua vida que você está prostrado, que você está prostrada. Não sei, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente, com todas as letras, ele sabe. Ele sabe exatamente todas as palavras que você falou hoje pela manhã. Todas as palavras que você saiu de casa quando você veio para cá. Ele sabe exatamente o que você necessita. Talvez você não esteja sabendo como pedir. Talvez você não tenha descoberto ainda como se aproximar dele e falar sobre o que você, na área em que você está paralisado. E a ordem dele, a palavra dele nesta noite é: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Toda e qualquer paralisia, impossibilidade, entorpecimento, doenças de qualquer espécie, seja repreendida no nome de Jesus Cristo. Que você possa receber essa palavra. Que Deus possa fazer da sua vida aquilo que você não pode. Que Deus possa realizar aquilo que há tempo você tem pedido a Ele, mas não tem entendido como se aproximar. Talvez seja algo tão simples, mas só você pode saber, porque Deus já sabe. Ele já sabe exatamente o que você precisa e o que Ele está fazendo nesta noite, o que Ele está fazendo no seu coração, o que Ele está fazendo na sua vida. E no tempo oportuno, a semente vai frutificar. Assim como a semente frutificou no coração desses 4 homens, de pegar um paralítico, um inválido, e tomar a decisão de enfrentar a multidão, romper, subir no telhado, no eirado e abrir. Agora não foi algo assim, aleatório. Eles subiram porque eles sabiam que as casas, na época de Jesus, eram adaptadas. Tinha exatamente uma entrada em cima. Abriram e introduziram o paralítico na presença de Jesus. Sabe o que é que a gente não entende? É que a gente olha para uma pessoa, a gente ora, a gente se consagra por uma pessoa, a gente paga o preço por uma pessoa e essa pessoa não quer saber de nada. E se a gente não guardar nosso coração, a gente vai sair do lugar que devemos estar.
Porque a vida de um homem santificada, ele está num processo de santificação progressiva. O que é que acontece? A vida dele santifica sua esposa. Mas também a vida da sua esposa, uma vida santificada, um processo de santificação progressiva. A vida dela santifica seu marido. Há um conflito muito grande em detrimento do versículo lá do carcereiro, que diz que se tu creres no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Muita gente diz que não, o texto não está dizendo isso. Se você crer e você esperar, e você se apropriar, eu creio que a minha casa vai ser salva. Agora, claro que no próprio instante que eu creio no Senhor e eu recebo Ele como Salvador, minha casa toda não está salva, não. Aí eu não creio também não. É um processo. Mas se eu dou testemunho, se realmente o reino de Deus foi estabelecido na minha casa, se realmente eu estou rompendo o indiferentismo, se eu não sou uma pessoa indiferente às coisas que acontecem dentro da minha casa, claro que vai frutificar, claro que vai romper. Basta nós seguirmos. Então, para terminar, eu quero só dizer uma coisa. Quando aquele paralítico, ele é introduzido na presença de Jesus, se você entender isso aqui, eu levar isso aqui para sua casa, já é de bom tamanho. Não foi somente a fé do paralítico que o curou. O texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé que aqueles homens, que aqueles 4 homens tiveram, mas a fé do paralítico fez uma somatória. E o texto diz que Jesus diz que vendo-lhes a fé, diz: os seus pecados estão perdoados. O reino de Deus foi estabelecido na vida daquele homem. Que Deus possa aplicar essa palavra na sua vida. Ele está em casa. Ele está em casa. A hora que você entrar em casa, a hora que você sair, Ele está em casa. Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?